Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto. Vamos ao objeto do conhecimento. Aula de número 4. Objetos de conhecimento internetês. Detalhamento: saúde física e psicológica pelo mau uso das mídias sociais. Separe seu caderno, organize suas canetas, faça as anotações necessárias e tenha uma ótima aula. Em nossa aula, iremos tratar a respeito, de uma relação extremamente importante, que é qual? A saúde, e a utilização das mídias sociais. As redes sociais se tornaram uma parte essencial da vida moderna, oferecendo uma plataforma para conexão, comunicação e compartilhamento de informações. No entanto, a crescente utilização dessas plataformas levanta preocupações sobre seus impactos na saúde física e mental. É muito importante atentarmos, para a utilização das mídias sociais. Entenda que como lidamos, com essas redes influencia diretamente no nosso cotidiano, principalmente na nossa saúde. Então, compreender essa relação entre o mundo digital e o mundo físico é extremamente importante para que possamos ter uma vida cada vez mais saudável. Sendo assim, iremos analisar agora uma relação entre as mídias sociais e alguns pontos extremamente importantes, como, por exemplo, o sedentarismo e problemas de saúde física. O tempo excessivo gasto nas redes sociais pode levar ao sedentarismo e a problemas de saúde física, como obesidade, doenças cardíacas e diabetes. Então, compreenda que o fato, de estar um tempo excessivo conectado com esse mundo digital o leva a não exercitar-se, a ficar muito tempo parado. E isso pode ser extremamente prejudicial à nossa saúde. Outro ponto extremamente importante é a questão da ansiedade e do vício. O uso excessivo das redes sociais pode levar à ansiedade, o vício e a problemas de sono. A constante necessidade de verificar notificações e responder às mensagens pode ser perturbadora e interferir na vida pessoal e profissional. Convivemos com uma sociedade cada vez mais conectada, convivemos com as notificações ininterruptas a todo momento. Então, é importante atentarmos até que ponto as mídias sociais nos atingem ao ponto de gerar essa ansiedade por novas informações, por novos conteúdos a todo momento. E isso, de certa forma, gera um vício por, a todo momento, estar consumindo algo novo. E aí mora um ponto importante de se atentarmos. Precisamos nos atentar ao fato de termos essa conexão diária, essa conexão a todo momento. E temos que nos controlar ao ponto de que essas mídias sociais não se tornem um verdadeiro problema. Outro ponto extremamente importante para essa relação entre a saúde e as mídias sociais é algo na qual convivemos e percebemos diariamente, que é a comparação social e a baixa autoestima. A constante exposição a imagens idealizadas de beleza e sucesso nas redes sociais pode levar à comparação social
e a baixa autoestima. Isso pode contribuir para o desenvolvimento de distúrbios alimentares, depressão e ansiedade. Então compreenda que essa comparação, né, com vidas na qual são completamente diferentes e até mesmo, né, ficcionais, né? Existem pessoas que vendem, né, uma imagem de sucesso, uma imagem de prosperidade que por muitas das vezes ela não é verdadeira, mas, né, que essa pessoa que expõe, ela ganha com isso. E por muitas das vezes nós acabamos comparando a nossa vida com aquela vida que estamos tendo, né, contato ali diariamente. E pelo fato de não termos essa proximidade, isso acaba gerando essa comparação e levando à baixa autoestima. Então, é muito importante termos muito cuidado, né, ao analisarmos tudo aquilo que estamos consumindo diariamente diante, né, das mídias sociais. Outro ponto muito importante que deve ser levado a sério em relação às mídias sociais são as questões da desinformação, né, e as notícias falsas. As redes sociais, elas podem ser um veículo para a disseminação da desinformação, o que pode, né, da desinformação, e notícias falsas, o que pode levar a decisões erradas sobre saúde e outros tópicos importantes. Então, vale ressaltar que esse processo, né, de saúde e mídias sociais, ele também está atrelado ao fato de que no mundo digital você tem uma proliferação com muita mais facilidade de notícias falsas ou até mesmo de informações sobre a saúde, sobre uma atividade doméstica, mas, né, que são falsas e que podem lhe gerar um problema grave de saúde. Então, é muito importante para que essa relação seja uma relação saudável entre saúde e mídias sociais, nós possamos, né, lidar com as notícias de uma maneira muito cautelosa, para que não, né, possamos repetir e até mesmo agir diariamente, no nosso diário, de forma a reproduzir essa desinformação. Então, é muito importante para a nossa saúde saber filtrar tudo aquilo que estamos consumindo e termos muito cuidado em não replicar desinformação e notícias falsas. E, a fim de fecharmos, né, essas nossas conexões entre as mídias sociais e alguns tópicos importantes, temos o cyberbullying e o assédio, né? As redes sociais, elas podem ser um terreno fértil para o cyberbullying e o assédio, o que pode levar a sentimentos de tristeza, ansiedade, depressão e até mesmo o suicídio. Então, o mundo digital, pelo fato de estar estritamente atrelado, amarrado ao nosso mundo físico, ele também, né, pode ser um meio de cometer crimes, como um deles, o cyberbullying. Então, temos que ter muito cuidado, né, de que forma estamos nos referindo aos nossos próximos, para não, né, cometer crimes virtuais, como o cyberbullying e o assédio. Então, é importante atentarmos que o mundo digital, o mundo das mídias, né, sociais, ele é um mundo complexo e extremamente multifacetado. E aí você me pergunta, professor, multifacetado? Sim, multifacetado, ele tem várias faces e ele existe uma grande proporção de faces, né, que não são saudáveis e que vão atingir a sua saúde individual
ou até mesmo coletiva de modo extremamente negativo. E assim, né, fechamos essas conexões entre as mídias sociais com o cyberbullying, com a comparação, com a ansiedade, com a desinformação e com o sedentarismo. Mas existe um ponto importante também a ser tocado. Não somente de aspectos negativos, esse mundo digital e as mídias físicas, elas são feitas. Você também pode trazer aspectos positivos para essa relação entre saúde e mídias sociais. Saúde e mídias sociais, aspectos positivos, suporte social, né? Você pode criar grupos online e comunidades virtuais, né, que podem oferecer suporte emocional e troca de experiências em momentos difíceis, além de promover a sensação de pertencimento. Olha só como esse texto ele é importante para fazermos essa relação entre os aspectos negativos e os aspectos positivos. Então, a utilização das redes sociais a utilização das redes sociais para um suporte emocional, para a utilização dessas mídias sociais para o bem. Então, é importante, né, atentarmos que, por existir essa conexão entre o físico e o digital, né, você precisa realmente decidir para o quê? Qual o objetivo eu vou utilizar essas mídias sociais? Existem muitos aspectos negativos, sim, mas os positivos, eles sempre vão prevalecer. Outro ponto importante é o acesso à informação. As redes sociais podem ser ferramentas valiosas para buscar por informações sobre saúde, bem-estar e diversos outros temas, desde que utilizadas de forma crítica e responsável. Então, nós tratamos, né, a respeito do acesso à informação. Assim como temos a desinformação, nós temos o acesso a uma informação positiva, né, o acesso ao conhecimento, a materiais, né, que vão nos engrandecer. Então, é importante sabermos como acessar essas mídias sociais, essas redes sociais, né, e precisamos ressignificar e significar esse mundo digital. Outro ponto importante é a promoção à saúde, né? Você pode ter campanhas online e iniciativa de influenciadores que podem conscientizar sobre a importância de hábitos saudáveis, prevenção de saúde e promoção do bem-estar. Olha só que ponto importante, né? A gente pode ressignificar e trazer esse mundo digital justamente para onde? Para a promoção do bem-estar, para a promoção da saúde, ao invés, né, de só acessar essas mídias e se tornar sedentários, ficarmos sentados ou deitados numa cama, rolando a tela de um celular. Não, nós podemos também utilizar essas mídias e esse mundo digital para criar campanhas, para criar grupos, né, de exercício, grupos que vão em busca de uma melhoria da saúde. Então você percebe que tudo vai, né, da forma com que você quer lidar com esse mundo digital. É importante sempre estarmos atentos para que como vamos utilizar esse mundo digital. E agora, né, vamos trazer uma imagem para que a gente possa refletir a respeito não somente do mundo digital e dessa relação entre a nossa saúde, né, a saúde coletiva e individual, com as mídias digitais. Vamos à imagem, vamos refletir? A imagem, ela trata a respeito, né, como a gente pode perceber, de
diversas pessoas em seus nichos diferentes, mas estão, né, em suas bolhas. Você tem, né, pessoas que, de um certo modo, estão conectadas, mas cada uma no seu mundo, né? Cada uma em sua bolha. Então, você compreende que o mundo digital, de um certo modo, ele nos afasta, ele nos conecta, mas ele nos conecta através do quê? Do digital e não do físico. Então, essa imagem, ela nos traz essa reflexão, né? Que, apesar de estarmos conectados, estamos distantes. E isso é um ponto a ser refletido. Afinal de contas, a nossa saúde, o nosso bem-estar e a nossa interação social, ela também está atrelada à utilização, né, das mídias sociais e a como você utiliza esse mundo digital dentro do seu mundo físico. Falando sobre, né, essa relação entre a saúde e o mundo digital, né, a saúde e as mídias digitais, é muito importante nos trazer, né, para essa discussão algo que já vem sendo, que foi desenvolvido durante o século XX, naquilo que chamamos de a Escola de Frankfurt. O conceito de indústria cultural foi desenvolvido no século XX pelos pensadores Theodor Adorno e Max Horkheimer, da Escola de Frankfurt, a respeito das produções culturais daquele período. E essa teoria ajuda-nos a compreender o presente com o avanço da globalização e das mídias sociais. Olha só como esse texto ele é importante para fazermos reflexões, né, para estarmos atentos ao quê? Ao mundo em que estamos inseridos. Afinal de contas, o nosso mundo ele vai muito além do físico, né? Hoje, as nossas relações elas estão pautadas também no mundo digital. E para compreender essa relação, né, essa relação que é uma relação individual e coletiva com esse mundo digital, iremos tratar justamente de um termo criado lá no início do século XX, que é o termo de indústria cultural, né, de dois pensadores, de dois filósofos, chamados Theodor Adorno e Max Horkheimer. Então você tem esse termo, indústria cultural. Vamos analisar, né, vamos esmiuçar um pouco mais esse termo? Indústria cultural se refere à produção em massa de bens culturais com o objetivo principal do lucro. Essa lógica industrializada transforma a cultura em mercadoria, padronizando-a e homogeneizando-a para atender às demandas do consumo em massa. Olha só como esse termo é importante para refletirmos sobre essa temática tão importante para a nossa sociedade. Esse termo indústria cultural, ele vai justamente estar entrelaçado com o mundo digital, pois é justamente tudo o que consumimos, né, dentro desse mundo digital. Nós estamos consumindo música, arte, cinema, né, podcasts. Você tem essa gama, uma produção extremamente massificada. Você é bombardeado com informação, né? Mas aí vem um ponto: que tipo de informação eu estou consumindo? Até que ponto essa produção cultural, afinal de contas, cultura nada mais é, né, de tudo aquilo que nós, seres humanos, produzimos. Então,
diante das mídias sociais, é muito importante nós estarmos o quê? Reflexivos. Precisamos refletir a respeito daquilo que estamos consumindo. E é aí que vem a relação com o termo indústria cultural. Afinal de contas, na sua grande maioria, as mídias sociais, ela entende, né, aquilo que você mais gosta, aquilo que você mais consome e fica ali repetindo, massificando aquela informação para que você fique cada vez mais conectado. E isso, de um certo modo, torna homogêneo. Como assim, professor? E aí você me pergunta, como assim, professor, homogêneo? Né? Algo que vai se tornando cada vez mais igual. Quando eu digo mais igual, eu estou falando o quê? As pessoas tendem a replicar, né, aquilo que elas consomem. Então, diante das mídias, você consome que aquele estilo de vida ou que aquele produto é o produto que vai te fazer bem. E assim você vai cada vez mais agregando à sua vida aquilo, né, que você consome nas redes, aquilo que você consome e lida diariamente nas mídias sociais. E, a partir dessa relação, nós iremos refletir sobre mais uma imagem. Olha só, temos uma imagem, né, que nos leva a pensar. No seu lado, né, de um lado nós temos pessoas, né, coloridas, cada uma com a sua cor, e após passar, né, por um determinado portal, essas pessoas, né, estão agora somente em uma determinada cor e aparentemente com uma determinada posição, né, com uma postura. E isso nos faz refletir o quê? Que a partir do momento, né, em que consumimos cada vez mais as mesmas, né, os mesmos produtos, cada vez mais que estamos conectados, estamos cada vez mais sendo homogeneizados a partir de uma determinada conduta, ou até mesmo perdendo as suas características pessoais. Como você pode refletir, né, do lado colorido, você tem as pessoas, né, sendo ali com as suas posturas, né, com as suas cores, mas a partir de um determinado momento, que pode ser o consumo, né, das mídias sociais, você há um padrão, né, você há agora uma homogeneização dessas pessoas. Olha só, vamos às características fundamentais desse processo, né, desse termo da indústria cultural. Nós temos a padronização e a homogeneização, né, busca por fórmulas repetitivas e clichês para alcançar o maior público possível, suprimindo a diversidade cultural e a originalidade. Né? É justamente aquele ponto na qual, a partir do momento em que vai, né, se gerando esse consumo exacerbado de um mesmo padrão, seja um padrão de vida, seja um padrão, né, de produtos a serem consumidos, logo, né, você tem essa supressão, né, a diversidade cultural, as especificidades das pessoas e das culturas de um modo geral, né, vão sendo homogeneizadas. Assim como uma mercantilização da cultura. A cultura se torna um produto, né, vendido, consumido como qualquer outro bem, perdendo o seu valor intrínseco e reduzindo-os a objeto de consumo. Então, de um modo geral, né, todo esse processo, né, da indústria cultural que terá uma relação justamente com o nosso consumo cada vez mais exacerbado,
das mídias sociais, ela traz, né, justamente esse padrão e a perda, né, das diversidades, das características que são intrínsecas e que são únicas de cada cultura ou de cada indivíduo. Passividade e alienação. O público é tratado como mero receptor passivo, sem espaço para crítica ou pensamento reflexivo, levando à alienação. Então, você tem, diante da indústria cultural, né, diante desse consumo exacerbado das mídias, né, de cada vez mais você estar atrelado ao mundo digital, isso o leva, né, a estar alienado, estar completamente preso e sendo, né, direcionado a um pensar que, por muitas das vezes, não necessariamente é correto ou que é, né, algo verdadeiro. Por muitas das vezes, somos levados a replicar, né, notícias falsas. Passividade e alienação. O público ele é tratado, né, como esse mero receptor, né, sem espaço para crítica ou pensar reflexivo. Manipulação e controle social. Né? A indústria cultural pode ser utilizada como ferramenta para manipular e controlar a sociedade, disseminando valores e ideias pré-concebidas que beneficiam grupos dominantes. Então você tem, né, a utilização das redes, né, e desse mundo digital para uma manipulação, né, muito efetiva de massas. Você tem públicos, né, que estão ali fechados em seu grupo e que são facilmente manipulados. Então, temos que ter um olhar e uma percepção muito bem aguçada para que não, né, para que a gente possa saber e entender até onde podemos ser manipulados. Então, essa tentativa de manipulação daquilo que eu quero, daquilo que eu posso, você tem que estar muito bem centrado e reflexivo para que você não replique, né, tanto no mundo físico, mas também no mundo digital, né, certas situações ou até mesmo certos pensamentos que vão ferir o seu próximo. E temos, né, mais uma imagem para refletir. Nossa aula está sendo, né, repleta de imagens para refletirmos. Afinal de contas, né, consumimos diariamente as mídias digitais, as telas. Então, nada melhor que aguçarmos essa nossa percepção e refletirmos cada vez mais sobre as imagens. E na imagem que temos aqui, né, notoriamente, um celular que cria, né, uma corrente com uma pessoa. Então, é importante estarmos atentos até que ponto, né, o aparelho celular, tablet, notebook, né, até que ponto esse mundo digital ele não está lhe prendendo, até que ponto, né, você que é a pessoa que dita as regras do jogo. Então é muito importante estarmos atentos a todo, né, esse mundo diverso digital para que possamos conviver da melhor forma, para que não possamos ferir o próximo, né, e principalmente para que possamos ter um bem-estar, uma saúde, para podermos, né, estarmos bem consigo mesmo e com a coletividade.